Total de 19,9%. Isso aí é inédito da educação, por favor. Comente para Só ficar assim, né? A Assembleia vai descer também, Bia. Ela tá descendo. Você tá na frente do Gustavo também. É a Fernanda. Aquela que parece a Renata. Eu acho que é Fernanda Neves? Então, gente, Beatriz Cerqueira da Fonseca, Beatriz, como é que o sindicato recebe essa notícia de um reajuste de 5% para todos e mais 2,5% num regime de progressão aí? Vamos separar, né? Uma questão é o reajuste, que o governo anunciou de 5%, é insuficiente, o sindicato recebe com indignação e frustração. Nós estamos lutando pelo pagamento do piso salarial, o governo não paga o piso, não paga um passivo que tem desde abril de 2011 e também não reconhece o reajuste do piso salarial, que foi de 7,97%. 5% não repõe nem a inflação do período em que as tabelas do subsídio entraram em vigor. A questão da progressão é um direito e o governo fala como se estivesse concedendo um favor. Quem está no Estado tem direito a cada 2 anos uma progressão, que é vinculada à avaliação de desempenho, e sempre que forma numa titulação superior ao ingresso na carreira, tem direito à promoção. Então o governo, ao anunciar 2,5%, ele está atrasado, porque os servidores já tinham direito a isso e havia sido congelado. E o nosso problema permanece, porque além de não ter pagamento do piso, a carreira continua congelada, porque os profissionais não vão receber pela formação. Mas a secretária falou que o piso é questão de 24 horas de jornada em Minas, mas o piso nacional é 40 horas. Que diferença é essa? Nosso problema não está na jornada. Nosso problema está que o governo de Minas, para burlar a lei do piso, pegou toda a remuneração do servidor, auxílio transporte para quem recebia, vale refeição para quem recebia, juntou tudo numa parcela única, que é o subsídio que eles anunciam para vocês. Isso não é piso. Piso salarial é o básico. A partir dele que eu calculo as demais gratificações e vantagens. Então Minas não paga o piso salarial. É este o nosso problema aqui com o Estado. E aí, vocês vão aceitar? É um acordo ou vai ter algum tipo de mobilização? Com o Sindiúti não tem acordo. Nós já informamos a Secretaria que temos uma Assembleia Estadual no dia 26 de setembro, 14 horas, na porta da Assembleia da Casa do Governador, que é no Palácio das Mangabeiras. Lá nós vamos avaliar com a categoria essa proposta e trazer o retorno na próxima reunião no dia 4 de outubro. Mas nessa reunião com o governo nós já antecipamos que não é possível trabalhar com a ideia da carreira permanecer congelada, porque ela permanece, sem os professores, sem ninguém ter direito a ganhar de acordo com a sua formação e ignorando a política do piso salarial, impondo o subsídio. As contas do governo não batem com a realidade da categoria que está na escola. Greve é uma opção? Greve é uma opção, a continuidade do acampamento na porta do governador é outra opção. Nós temos vários instrumentos de pressão e vamos continuar com a campanha questionando cadê os 8 bilhões de reais, governador. Nos últimos 10 anos, o governo de Minas não investiu o mínimo constitucional de 25% em educação e é esse dinheiro que está fazendo falta para o piso salarial, para a carreira, para quadras cobertas, para refeitórios, para alimentação escolar e o governo também não responde esse nosso questionamento. Nós vamos intensificar a campanha e avaliar na Assembleia Estadual do dia 26 de setembro. O que nós queremos é o pagamento do piso salarial, porque ao pagar o piso salarial, a lei federal já estipula um reajuste, que é de acordo com o custo aluno. O que é isso? A cada ano, o que se acrescentar de investimento em educação também vai para o salário do professor. O piso salarial foi um mecanismo importante de tentar corrigir as distorções e a desvalorização que existe na nossa categoria. Por isso o piso é tão importante, porque ele traz o que o Estado já recebeu de
recursos proporcionalmente para o salário do professor. Então a nossa briga é pelo pagamento do piso salarial, porque ao pagar o piso salarial vem o reajuste que é o do custo aluno. Obrigada, Bia. Falta uma. Não, eu pode Agora teve a assembleia. Tá? É porque eu até pedi pra Valéria, mas eu vou Beatriz Cerqueira. Ela é coordenadora geral do Sindicato de Michel. Vocês vão levar as informações então para a Assembleia Estadual, dia 26 de setembro. E no dia 4 de outubro vocês têm uma reunião com o governo. Ela ficou brava na hora. Você viu? Adicionando então com Beatriz aí, gente, ok? Tá bom. Então, o que dizer então sobre essa proposta que foi oferecida pelo governo? Primeiro, sobre essa antecipação aí de 2016 para 2014. Não é antecipação. A categoria tem direitos que estão sendo negados pelo governo do Estado. Então, anunciar isso como antecipação é um desrespeito à categoria que está com a carreira congelada dentro da escola. O governo, em 2011, parou toda a carreira. O que quer dizer isso? As pessoas tinham direito a progredir a cada 2 anos por avaliação de desempenho. Primeiro, o percentual era de 3%, o governo já diminuiu para 2,5%. Além disso, de acordo com a formação do profissional, ele recebe também por ela. E o governo também congelou isso, além de diminuir de 22% para 10%. Então, o que o governo está anunciando não é antecipação de nada, não é uma boa vontade, como o governo é bom. Nada disso. Na verdade, é um direito que a categoria, que o governo está atrasado em reconhecer para a categoria. E esse aumento de 5%? Também ele é insuficiente por várias razões. Primeiro que a nossa reivindicação é piso salarial e o governo não consegue escutar mais de 200 mil profissionais da educação que fizeram opção, não queriam subsídio, o governo impôs o subsídio. Nós queremos política de piso salarial. Porque ao estabelecer a política de piso salarial, o que é isso? Eu não posso contar tudo que a pessoa tem numa parcela única e dizer que eu pago bem e pago o piso salarial. Piso salarial é vencimento básico, é aquele igual salário mínimo. É o salário mínimo do professor e é a partir dele que você calcula as demais gratificações e vantagens. E ao se fazer a política do piso, já tem um reajuste, que é o do custo aluno. O mesmo acréscimo de recursos que o governo do Estado recebe pelo Fundeb é o que ele vai repassar percentualmente para o salário dos profissionais do magistério, que esse ano foi de 7,97%. Então, o que nós queremos é a política de piso salarial, porque nela já tem um reajuste do custo aluno. E considerando, entrando no debate dos 5%, não repõe sequer a inflação do período das tabelas, desde que as tabelas do subsídio entraram em vigor. Agora, sobre essa questão do piso, o governo alega que realmente o cálculo é diferente, que a Advocacia Geral da União já aprovou, mas o sindicato continua insistindo nessa questão que não se paga o piso, que está abaixo do piso nacional. Não é o sindicato que continua insistindo. Na verdade, o governo tenta burlar a lei federal, porque o subsídio aqui em Minas Gerais ele foi criado depois da lei federal. Se nós já recebêssemos subsídio antes da lei do piso, aí de fato não há o que discutir. Mas quando o piso salarial foi definida a lei, foi em 2011, quando foi votada em 2011 a sua constitucionalidade pelo STF, aqui era vencimento básico, não era subsídio. Então depois o governo criou um mecanismo para burlar. E nós não somos bobos e não vamos abrir mão de melhorar a qualidade da educação e o investimento na valorização dos profissionais do magistério. Então a questão não está fechada, não há acordo, ainda vai haver assembleia para discutir o que foi oferecido. Não há acordo. O governo tem que nos apresentar uma proposta de piso, que foi o que o Danilo de Castro assinou em 2011 em nome do governador Antônio Anastasia. Ele assinou um termo de acordo já amplamente divulgado pelo sindicato, que manteria a política do subsídio, mas que também teria outra política, que é o vencimento básico para o pagamento do piso salarial. O que nós estamos exigindo é que o governo cumpra aquilo que assinou. Okay? E aí vai ter uma reunião então para discutir isso. Nós temos a Assembleia Estadual no dia 26 de setembro, às 14 horas, na porta do Palácio das Mangarreiras. Lá nós vamos avaliar o que o governo apresentou nesta reunião e estamos com um acampamento também na porta do governador, que é por tempo indeterminado. Muito obrigada. Não parecia que cabelo preso nessa aqui, não. Meu, por favor, né? Parecia que eu estava preso aqui, não, mas estava só nela, não estava? O aumento médio total é 19,9%. Isso aí é inédito da educação, por favor. Só ficar assim. A Assembleia vai descer também, Bia. Você está na frente do Gustavo também.
É a Fernanda. Aquela que parece a Renata Viana. Eu acho que é irmã dela, né? É, irmã dela. Fernanda Neves? Então é irmã dela. Não, ela disse. Ah, então, gente, Vamos lá. Cerqueira dá um conselho, Beatriz, como é que o sindicato recebe essa notícia de um reajuste de 5% para todos e mais 2,5% em regime de progressão aí? Vamos separar. Né? Uma questão é o reajuste, que o governo anunciou de 5%, é insuficiente, o sindicato recebe com indignação e frustração. Nós estamos lutando pelo pagamento do piso salarial, o governo não paga o piso, não paga um passivo que tem desde abril de 2011 e também não reconhece o reajuste do piso salarial, que foi de 7,97%. 5% não repõe nem a inflação do período em que as tabelas do subsídio entraram em vigor. A questão da progressão é um direito e o governo fala como se estivesse concedendo um favor. Quem está no Estado tem direito a cada 2 anos uma progressão, que é vinculada à avaliação de desempenho, e sempre que forma numa titulação superior ao ingresso na carreira, tem direito à promoção. Então o governo, ao anunciar 2,5%, ele está atrasado, porque os servidores já tinham direito a isso e havia sido congelado. E o nosso problema permanece, porque além de não ter pagamento do piso, a carreira continua congelada, porque os profissionais não vão receber pela formação. Mas a secretária falou que o piso é questão de 24 horas de jornada em Minas, mas o piso nacional é 40 horas. Que diferença é essa? Nosso problema não está na jornada. Nosso problema está que o governo de Minas, para burlar a lei do piso, pegou toda a remuneração do servidor, auxílio transporte para quem recebia, vale refeição para quem recebia, juntou tudo numa parcela única, que é o subsídio que eles anunciam para vocês. Isso não é piso. Piso salarial é o básico. A partir dele que eu calculo as demais gratificações e vantagens. Então Minas não paga o piso salarial. É este o nosso problema aqui com o Estado. E aí, vocês vão aceitar? É um acordo ou vai ter algum tipo de mobilização? Com o Sindiúti não tem acordo. Nós já informamos a Secretaria que temos uma Assembleia Estadual no dia 26 de setembro, 14 horas, na porta da Assembleia da Casa do Governador, que é no Palácio das Mangabeiras. Lá nós vamos avaliar com a categoria essa proposta e trazer o retorno na próxima reunião no dia 4 de outubro. Mas nessa reunião com o governo nós já antecipamos que não é possível trabalhar com a ideia da carreira permanecer congelada, porque ela permanece, tem os professores, sem ninguém ter direito a ganhar de acordo com a sua formação e ignorando a política do piso salarial, impondo o subsídio. As contas do governo não batem com a realidade da categoria que está na escola. Greve é uma opção? Greve é uma opção, a continuidade do acampamento na porta do governador é outra opção. Nós temos vários instrumentos de pressão e vamos continuar com a campanha questionando cadê os 8 bilhões de reais, governador. Nos últimos 10 anos, o governo de Minas não investiu o mínimo constitucional de 25% em educação e é esse dinheiro que está fazendo falta para o piso salarial, para a carreira, para quadras cobertas, para refeitórios, para alimentação escolar e o governo também não responde esse nosso questionamento. Nós vamos intensificar a campanha e avaliar na Assembleia Estadual do dia 26 de setembro. O sindicato reajuste seria ideal. O que nós queremos é o pagamento do piso salarial, porque ao pagar o piso salarial, a lei federal já estipula um reajuste, que é de acordo com o custo do aluno. O que é isso? A cada ano, o que se acrescentar de investimento em educação também vai para o salário do professor. O piso salarial foi um mecanismo importante de tentar corrigir as distorções e a desvalorização que existe na nossa categoria. Por isso o piso é tão importante, porque ele traz o que o Estado já recebeu de recursos proporcionalmente do salário do professor. Então a nossa briga é pelo pagamento do piso salarial, porque ao pagar o piso salarial vem o reajuste que é o do custo do aluno. Obrigada. Bia. Falta uma. Não, e pode... Agora teve assembleia. Tá? É porque eu até pedi pra Valéria, mas eu não vou responder. Obrigada, gente. Obrigada. Beatriz Vocês terem Cerqueira. Ela é coordenadora geral do Sindiúti Michel. Vocês vão levar as informações então para a Assembleia Estadual, dia 26 de setembro, e no dia 4 de outubro vocês têm uma reunião com o governo. Então, isso está bom. Ela ficou brava agora. Você viu? Acho que ela não então com Beatriz aí, gente, ok? Então, o que tem então essa proposta que foi oferecida pelo governo? Primeiro, sobre essa antecipação aí de 2016 para 2014. Não é antecipação. A categoria tem direitos que estão sendo negados pelo governo do Estado. Então, anunciar isso como antecipação é um desrespeito à categoria que está com a carreira congelada dentro da escola. O governo, em 2011, parou toda a carreira. O que quer dizer isso? As pessoas tinham direito a progredir a cada 2 anos por avaliação de desempenho. Primeiro, o percentual era de 3%, o governo já diminuiu para 2,5%. Além
disso, de acordo com a formação do profissional, ele recebe também por ela. E o governo também congelou isso, além de diminuir de 22% para 10%. Então, o que o governo está anunciando não é antecipação de nada, não é uma boa vontade, como o governo é bom. Nada disso. Na verdade, é um direito que a categoria, que o governo está atrasado em reconhecer para a categoria. E esse aumento de 5%? Também ele é insuficiente por várias razões. Primeiro que a nossa reivindicação é piso salarial e o governo não consegue escutar mais de 200 mil profissionais da educação que fizeram uma opção, não queriam subsídio, o governo impôs o subsídio. Nós queremos política de piso salarial. Porque ao estabelecer a política de piso salarial, o que é isso? Eu não posso contar tudo que a pessoa tem numa parcela única e dizer que eu pago bem e pago o piso salarial. O piso salarial é vencimento básico, é aquele igual ao salário mínimo. É o salário mínimo do professor e é a partir dele que você calcula as demais gratificações e vantagens. E ao se fazer a política do piso, já tem um reajuste, que é o do custo aluno. O mesmo acréscimo de recursos que o governo do estado recebe pelo Fundeb é o que ele vai repassar percentualmente para o salário dos profissionais do magistério, que esse ano foi de 7,97%. Então, o que nós queremos é a política de piso salarial, porque nela já tem um reajuste do custo aluno. E considerando, entrando no debate, dos 5%, não repõe sequer a inflação do período das tabelas, desde que as tabelas do subsídio entraram em vigor. Agora, sobre essa questão do piso, o governo alega que realmente o cálculo é feito diferente, que a Advocacia Geral da União já aprovou, mas o sindicato continua insistindo nessa questão que não se paga o piso, que está abaixo do piso nacional. Não é o sindicato que continua insistindo. Na verdade, o governo tenta burlar a lei federal, porque o subsídio aqui em Minas Gerais ele foi criado depois da lei federal. Se nós já recebêssemos subsídio antes da lei do piso, aí de fato não há o que discutir. Mas quando o piso salarial foi definida a lei, foi em 2008, quando foi votada em 2011 a sua constitucionalidade pelo STF, aqui era vencimento básico, não era subsídio. Então depois o governo criou um mecanismo para burlar. E nós não somos bobos e não vamos abrir mão de melhorar a qualidade da educação e investimento na valorização dos profissionais do magistério. Então a questão não está fechada, não há acordo, ainda vai haver assembleia para discutir o que foi oferecido. Não há acordo. O governo tem que nos apresentar uma proposta de piso, que foi o que o Danilo de Castro assinou em 2011 em nome do governador Antônio Anastasia. Ele assinou um termo de acordo já amplamente divulgado pelo sindicato, que manteria a política do subsídio, mas que também teria outra política, que é o vencimento básico para o pagamento do piso salarial. O que nós estamos exigindo é que o governo cumpra aquilo que assinou. Okay. E aí vai ter uma reunião então para discutir isso? Nós temos a Assembleia Estadual no dia 26 de setembro, às 14 horas, na porta do Palácio das Mangarreiras. Lá nós vamos avaliar o que o governo apresentou nesta reunião e estamos com um acampamento também na porta do governador, que é por tempo indeterminado. Muito obrigada. Não parecia que o cabelo preso nessa aqui, não. Por favor, né? Parecia que eu estava preso aqui, não, mas estava só nela, não estava?